Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carmim, o seu corpo nu. Ai, meu Deus do céu, menina veneno. Ô, Fred, nós fizemos campanha sexta-feira pra você, eu preciso de uma companheira. E aí, apareceu alguma menina veneno pra você? Várias meninas venenos? E aí, vai dar match? Match. Em breve vai. Vai. Que legal! Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Meus queridos, são 14 horas e 6 minutos, eu sou Thiago Pavinato e começa a edição desta quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, do Faroeste Brasileiro, que é transmitido pela sua parabólica digital, que você sintonize, é claro, na TVD News, também transmitido ao vivo pelas muitas rádios parceiras do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, de norte a sul. A dança agora é da Galinha Azul, das emissoras de rádio que nos transmitem, são parceiras da Revista Oeste. Começamos também pelo perfil, pela conta, pela página da Revista Oeste no Xvideos, não safadinho, do ex-antigo Twitter. Quantos somos alemões? Somos quase 2.000 telas no X neste momento de abertura, deste momento de espacate deste apresentador. Somos quase 2.000 telas e se você está nos assistindo pelo X, abaixo do vídeo, você aperta o coração, que é o curtir lá do X, né? Apertou o coraçãozinho, ao lado tem as duas setinhas, uma cheirando o rabinho da outra eternamente, que é o retweetar, repostar. Então aperta o coração, reposta e venha para a nossa plataforma principal, até o momento em que Oeste TV vem aí, que é o canal da Revista Oeste no YouTube, este canal que já está chegando ao número de 3.020.000 inscritos. Vem aqui para o YouTube, no YouTube você já sabe, eu mendigo todo dia. Você deixa a sua curtida e compartilha o nosso link. Pavinato, estou no meu celular, que eu comprei na Pernambucanas, e ainda não paguei todas as 15 parcelas, e não estou vendo o joinha, o desenho do dedão para cima, do polegar para cima. O que eu faço? Infiel, eu quero ver você morar no motel, estou te expulsando do meu coração. Não, você fecha o chat ao vivo, aperta o X o que é? É Xuxa chafado, meu querido. Aperta o X, você vai fechar, aí o chat ao vivo vai subir, você vai ver o desenho do joinha, do dedão pra cima, você aperta. Eu dou as boas-vindas a quem será a minha, a sua, a nossa companhia até às 16 horas desta tarde. João Belucci, como vai você? Olá, Pavinato, toda essa mesa aqui de alto calibre, é um privilégio estar aqui com a Ana Paula, com o Thiago, com o Diogo, contigo alto e com calibre toda... só depois das 18 que eu tô calibrado. 19, vai, pra ter uma lambudinha aí. É sempre um privilégio estar aqui na Revista Oeste, esse oásis de liberdade. Oásis, ai, gostei do Oasis. Poético Lembra da música? hoje, viu? Lembra, Ana Paula, do Oasis, da banda? Como vai, Ana Paula? Eu estou ótima, Vivi, apesar, né, Apesar de você... Não, é Chico Buarque. do tarifaço do Trump, das nossas notícias que sempre são muito ruins. Por que só tem tarifaço e não aparece um taradaço pra gente, hein? Exato, né? Olha, deixa eu te falar, o Alexandre de Moraes, ele tá conseguindo destruir tudo que eu aprendi na faculdade em anos, não vou falar quantos anos. Aprendeu em anos? Anos Nossa, de eu aprendi em anos, você não tem ideia, tá escrito no livro anos de dele. profissão. Tá escrito no livro dele Então próprio. isso tem hora, Belucci, que me dá assim, até uma taquicardia. Mas fora isso, tá bom demais, né? Fora isso, tá bom. Olha, isso aí tá muito bom, isso aqui tá bom Bom demais. demais. Diogo da Luz, como vai você, meu querido amigo? Muitíssimo bem, mas aprendi a semana passada com você que a gente não diz que está tão bem Não, assim não para não pode, gerar não inveja. pode, Então eu estou exatamente. mais ou menos, mas muito contente com essa audiência. É pra livrar do olho gordo, por exemplo. Sempre tem um corte que cai no Flávio Dino, então a gente tem que falar que tá mal. Sacou? E conosco hoje também, meu querido amigo Thiago Parigiani, como vai você? Tô bem, graças a Deus, sempre uma honra, né? Hoje renovado, tô aqui na
na ala norte aqui da mesa, estão uns ventos mais diferentes das outras vezes que fiquei aqui. Não, essa aí é a ala das doenças. Ih, caramba! O suano fica aí, ficam uns perdigotos dos vírus, dos tudo e tal. Não, mas eu acredito Seu plano de saúde está em dia? Está em dia, mas eu acredito então tá na longevidade de quem senta aqui. E é uma honra estar no lugar do seu Suano hoje aqui. Tá de folga ou tá de férias? Não, hoje ele está lutando contra a vida e a morte. Sacanagem. É o Percival, Ele está em um compromisso pessoal, ele está acompanhando a Dani Alves, para quem eu quero deixar um beijo imenso e dizer que eu estou morrendo de saudade da Dani Alves. Ele está acompanhando-a num compromisso pessoal improrrogável, Thiago. Mas que bom. Espero abrilhantar e representá-lo aqui na mesa à altura. Sempre um prazer e uma Brilhantar, honra. você pode ficar nu, nós jogamos lantejoula e você dança globeleza. Crove! Meu filho gosta quando eu falo nofa. Mas Quantos anos tem seu lá. filho, Thiago? 15 anos, Qual olha é o lá. nome dele? Olha lá, está ali. Ah, ó. ele tá Hoje ali, ó. veio, Está hoje ali. É o meu segurança. Qual é o nome dele, no seu nome? Matheus Parigiani. Matheus Parigiani. Como meu irmão se chama Matheus também. Mas eu não falo muito com ele, porque ele faz o L. Você não faz o L não, né? Ah, então tá bom. Então pode Nunca, ficar ele aí, disse nunca. porque senão eu ia mandar ejetá-lo da sua casa. É isso aí, vamos que É vamos. brincadeira. Quantos somos no ex-alemãozinho? Ô, alemãozinho, quase 2.000 telas no X, você deixa o coração, reposta e retuita, vem para o YouTube, somos 16.000 telas, mas apenas 6.400 likes, então vou dar um minuto para você curtir, compartilhar e fique livre para comentar, criticar e conversar no nosso chat ao vivo. Eu volto já, não saia daí. Ele é muito chato, eu não gosto de gente chata, né? Isso aqui é um Brasil de Alexandre de Moraes. É chato. Eu já falei essa semana, ele não gosta que cumprimente, que pergunte como tá. Ele tem ejaculação precoce. Por que ele tá assistindo todo dia? É verdade. Tira do chat porque ele é muito chato. Obrigado. Hoje eu estou ditador. Cuidado vocês da mesa. Hoje eu vou que vou no requebrado da menina sensual. E por falar em requebrado da menina sensual... cadê a pauta 1 que eu pedi para você colocar, o alemão? Põe aí, querido o Márcio. Põe aí, isso. Não é essa, alemão. Você está falando errado. Você está Essa falando... sim. Exato, é essa? É do governo dos Estados Unidos abrir uma investigação? Ah, não. Não é essa. Eu sei a pauta que eu pedi para você. Essa sim. É isso aí. Tá aqui Ontem, embaixo. o presidente dos... obrigado. Eu não sabia que já estava na ordem. Obrigado. E que eu estou irritado hoje. Estou irritado. Ai, que eu tô morrendo de irritado. medo. Nossa, eu vou nem Nossa, dormir. hoje eu vim aqui Não vou nem obrigado. dormir essa noite, Eu porque tô eu tô morrendo num de mau medo. humor, Ana Paula. Que eu vou falar, eu tô num mau humor, sabe porque que tem que é isso, 17 né? mil pessoas aqui e não tem 50% de like. Eu fico num azedume, eu fico um vinagre. Tem que Eu dar umas fico um namoradas. vinagre. Tem que dar umas namoradas. Eu fico um vinagre. Tá? Não, é muito caloteiro, muito caloteiro. César, não tem 50% de gente que dá like. Que gente chata. Né? É aqui, ó. Johnny Opus, cheguei gaysada. Olha. Você já ouviu falar em dedo e gritaria? Então você faça isso, e depois você tira e vê se tá cheiroso ainda. Ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado por jornalistas sobre a razão de ter aplicado sobretaxa de 50% aos produtos importados do Brasil. Eu pergunto, esses jornalistas são analfabetos? Porque ele já falou 1000 vezes já. Que foi porque o Brasil tá de 4 para o Irã, para a Rússia, para a China, que é porque o Moraes aniquilou o direito, então eles vão perguntar por quê. Você sabe que o nível do jornalismo hoje está rasteiro, Ana Paula. Está mais rasteiro que minhoca. A gente é que tá salvando. Nossa senhora, tá mais rasteiro que... Tá mais por baixo que você... Vai perguntar... Sabe jornalista de canal de futebol? O time ganhou. O cara fez 5 gols pro time. Aí ele chega assim, o jornalista, olha. Ai, você está feliz? Não! Eu estou deprimido. Eu me sinto derrotado. Nossa! Eu queria voltar no tempo e ter feito gol contra. É óbvio que ele vai estar feliz.
Aí o Donald Trump falou a semana inteira a razão, vai lá. 50%. Ah, vai se lascar. E o Trump respondeu, aspas, porque eu posso. Uai, pergunta cretina, resposta cretina, fecho aspas. Diante dessa declaração do republicano, ela, a deputada federale Erika Hilton, como faz isso? Hilton. Erika Hilton, a Beyoncé do Capão Redondo, fez uma postagem no Xvideos, não, antigo Twitter, reprovando. Agora o Trump não dorme porque a Erika Hilton falou grosso com ele, hein? E olha o que a Erika Hilton falou, aspas, legalmente, por conta da nossa lei de reciprocidade, para o TP, tira aí um pouco, tira do... Você está sentado, você que está assistindo, não, para e senta. Se você estiver mexendo com faca, para um pouco, tá? Se você estiver dirigindo o carro, encosta o carro. Se você estiver com criança no colo, põe a criança no berço. Porque isso aqui, bicho, a hora que eu li este negócio, eu ergui a mão, falei pro garçom trazer a conta que eu quero ir embora do Brasil. Porque o Brasil fica criando tanto imposto, o Brasil cria tanto imposto quanto se cria gênero. Né? Cada dia um imposto novo e um gênero novo. Como diz o Diogo Portugal, parece que os novos impostos, eles se cruzam com os novos gêneros e vão criando mais. Aí vai aumentando a comunidade LGBTQIOF no Brasil. Aí eu fiquei pensando se até agora o gênero é transinteligente. Porque você é uma pessoa inteligente? Não, eu sou transinteligente. Eu sou uma pessoa estúpida. Eu sou uma pessoa estúpida na carcaça de... Não sei como que é. Mas vamos voltar. Olha o que a Erika Hilton falou. Legalmente, por conta... Pode pôr agora o tweet dela. Pode, alemão. Pode. Alemão, volte para a luz. Manifesta-se, alemão. Alemão! Pode pôr o tweet da coisa da Erika Hilton. Legalmente, vamos lá, volta um pouquinho aí. Por conta da nossa lei de reciprocidade é uma coisa assim meio, eu vou explicar para vocês, uma coisa troca-troca. Você põe, eu ponho. Você tira, eu tiro. Entendeu? Por conta da nossa lei de reciprocidade, o Brasil pode quebrar patentes de medicamentos de empresas dos Estados Unidos da América. Se quisermos, quebramos a patente do Monjaro, por exemplo. Aí, o valor de mercado da fabricante, Eli Lilly, avaliado em 700 bilhões de dólares, despencaria após as farmacêuticas brasileiras passarem a vender um genérico mais barato para qualquer país interessado. Só esse exemplo já causaria uma reação em cadeia, gerando perdas em fundos de investimento, desemprego e até mesmo abalos no sistema previdenciário nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos tivessem obviamente, diz Erika Hilton, esse é o cenário hipotético, o Brasil não pretende fazer isso, Lula demonstrou e piriri pororó. Tira do ar isso aí. Eu já cansei de ler esta pauta, mas veja aí a inteligência de Erika Hilton. Ela não sabe o que é lei de marcas e patentes, não sabe o que é tratado de marca de propriedade intelectual, ela não sabe o que é a Organização Mundial do Comércio, ela não sabe nada. Aí ela vem falar, então, por conta que só faltou ela falar, por conta do Tratado de Reciprocidade, nós vamos matar os americanos que vierem a turismo, porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. E aí, Diogo, o que a gente faz, hein? Isso aí não é... Isso é incitação ao crime. E é fake news. Ela deveria ir presa, e é fake porque news. ela está sugerindo pirataria. É exatamente isso que eu ia dizer. Um deputado... Pirataria! Uma coisa que fala que é, mas não é. Que é pirata.
Pois é, defendendo o crime. Pirataria! A pirataria, sem dúvida. Puro crime. É uma coisa assim de assustar a gente ver o que passa na cabeça dela. Quer dizer, Transmonjaro! vai derrubar a lei de patentes de muitas coisas, só que nós não vamos saber produzir aqui, não vai resolver nada. E vamos perder as nossas patentes também. E se isso fosse solução, não haveria lei de patentes. Mas é graças à lei de patentes que existem pessoas gastando horas, dias, meses, anos, fortunas para desenvolver novas ideias, novos produtos e aí patenteá-los. Então propor isso é tipo assim, falar, olha, vamos voltar para a Idade das Cavernas, que seria muito melhor. É simplesmente ridículo isso que ela fala. Não tem sentido nem no começo, nem no fim. Aí o Brasil vai vender Monjaro que não é original, Ana Paula? É a Monjaro do Paraguai, é a Monjaro Tabajara. Agora, ela, com todo respeito à nobre deputada, ela está fazendo fake news. Porque quando ela diz que a lei de reciprocidade autoriza o Brasil a quebrar patentes, não é correto, não está correto. E quando o Trump responde a uma pergunta idiota, de uma forma também sem paciência, eu posso, nesse eu posso, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, a legislação permite que ele aumente impostos em relação a qualquer outro país que venda para os Estados Unidos, como o Brasil também é soberano para determinar também tarifas para outros países venderem aqui dentro. Como ele faz, em porcentagem muito maior. Exatamente. Então, primeira coisa, isso é uma coisa legal. Cada país decide quanto ele vai taxar produtos estrangeiros de outras nações que venham vender no seu mercado interno. Ponto. Então, ele pode. Ele tá fazendo algo legal. Eu não estou aqui defendendo o tarifaço, tá, gente? Eu estou fazendo essa análise aqui porque realmente é uma coisa legal. Quebrar patentes já não é legal, é ilegal. A segunda coisa que ele quis dizer é que... tem a lei da quebra de patente, mas são casos específicos, não é para Monjaro. Como foi no caso do tratamento para AIDS, na época o ministro José Serra liderou esse processo no Brasil e, inclusive, foi bem avaliada essa atuação e o tratamento era necessário, era uma urgência, né? E até mesmo a questão dos remédios genéricos, né? Eles são fabricados a partir do momento em que decai o direito de exclusividade da propriedade intelectual. Né? Exatamente. Tem que deixar claro, a Monjaro. A segunda coisa que está contida nessa frase, eu posso, porque eu posso porque é legal, e eu posso porque a minha economia aguenta esta briga. A economia dos Estados Unidos contra a nossa economia, se nós escalarmos para uma briga maior tarifária, quem vai perder mais somos nós. Então, nós temos que ter realmente muita cautela, diplomacia, tentar negociar, porque essa briga, quando é uma briga entre um que é muito mais forte do que o outro, obviamente, a parte mais fraca, que somos nós temos que reconhecer isso, nós precisamos negociar, porque para a gente não interessa, para ninguém interessa essa disputa escalar. Mas muito mais para nós, é muito mais o interesse do Brasil negociar para que isso não tome proporções gigantescas que possam realmente prejudicar o país, e as pessoas mais pobres é que são realmente prejudicadas em primeiro lugar e com mais celeridade. Então ela usa aqui um tweet, né? Ela usa aqui um texto citando, inclusive, alguns dados, que a fabricante é avaliada em 700 bilhões. Ela dá aqui um ar de que há um contexto, de que ela está dizendo algo que foi pesquisado, que é pertinente, mas não é. Ela começa já na primeira frase, o Barroso tem que ler, porque ele disse que tem que voltar a ser feio mentir. Não, ela fala que é uma coisa que na verdade não é. A primeira frase aqui dela fala, a lei de reciprocidade, o Brasil pode quebrar patentes. Isso não está correto. Então, é assim que eles trabalham. Jogando, porque o público dela vai ler isso e vai acreditar no que ela falou. E aí nós seguimos com esse bando de gente que vai seguindo essas pessoas que infelizmente se tornaram autoridades públicas no Brasil, e nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E aí, João?
Veja, Pavinato, a Erika Hilton por si só é uma contradição ambulante, né? Há muitos vídeos clássicos dela na internet falando algo que hoje ela não defende. Por exemplo, falando do cabelo, de raça negra, traços do que se chama do negroide, né, como diz o Tribunal Racial da USP e tal. E ela vem, inclusive, visualmente, posso estar errado, embranquecendo a cor da pele. Eu não sou o Tribunal Racial da USP para dizer se mas isso vai que ela ou não igual ao Michael Jackson. Pode ser também. Então é uma contradição por si só. E ela fala do capitalismo, socialismo, entre outras coisas, e sempre apresenta essas ideias de jirico, literalmente, né? Porque deveria ter, no mínimo, uma revisão do que ela posta. Mas não só a Erika Hilton, como outros players, conta com uma espécie de complacência, tanto das redes sociais quanto... Não tem complacência. Não, complacência, ela conta mesmo. Não tem. Realmente ali não tem, não. Mas ela conta com essa complacência, até na minha visão, do próprio Ministério Público, que é muito atuante em demandas que a Erika Hilton pede ou demanda, e não tanto contra ela. Inclusive nessa questão da mentira das redes sociais, de nota de checagem, que só no X tem ultimamente a nota de checagem, que ela acaba tomando. E ela também já teve a questão da jornada 6x1, que ela errou a conta. Então, assim, ela faz parte daquele... jornada de 4, né? Daquele intelectual orgânico, né? Que é conhecido por difundir ideias na sociedade, não por ter lastro nessas ideias, mas funcionar como um divulgador das ideias. Então, ela faz parte dessa contradição. E me parece que nem na própria esquerda ela tem tanta solidariedade assim. Você vê muitas pessoas da esquerda criticando muito tanto as ideias dela quanto a forma com que ela defende esse negócio de ser uma diva pop num show, né? Uma coisa que ela quis fazer lá da Beyoncé, e não pega bem nem com o próprio público dela, que não está gostando muito, não. Vestida como texana, né? Um estado que elegeu Trump. Com os maquiadores, que são aqueles pagos, Exatamente. E aí, Tiago, Erika Hilton. Pavi, você é o dono do programa, eu vou pedir um favor. Quanto você dá por este show? Eu vou... Aracide Almeida, David Cruzeiro. Pedro de Lara. Eu vou pedir uma gentileza para você. Pode pedir para o Alemão colocar o post da Erika Hilton? Põe aí o post, Alemão. Se ele porque eu acho que vocês foram extremamente injustos. Ele não está vendo, ó. Todos Alemão, não, tá vendo? Apresente. Porque, olha, eu queria falar com contextualização, olha lá. Ela escreveu um nome, ela fez uma pegadinha do malandro ali. Ela deu uma pegadinha? Ela deu uma pegadinha do malandro, porque não existe monjauro. Quem que é esse? É um remédio do Jauro? O Jauro, que é o irmão do Jairo, criou? É Mounjaro, o nome certo. Então, quando ela fala que vai quebrar a patente do Monjauro... São errinhos. Mas aí não tem patente do Monjauro. Isso aí é uma coisinha só que tem a mais ali. Um remédio para emagrecer dinossauro. É só uma coisinha só que tem no meio ali a mais. O que eu quero saber... Não pode. Ih, rapaz. É uma coisinha uma só coisinha a mais. Faz sentido. Mas o que eu queria saber mesmo... Penduricalho. Você não vai encrespar com isso. Então tá bom, vamos passar um pano. Eu queria saber da Erika Hilton o seguinte, por que o salário do Ronaldo brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Quem é Ronaldo? Um dos assessores dela. É 9.678 e o Indy ganha só 2.126. Por que um usa Monjauro e o outro não usa, deve ser? Não sei. Então, já que ela quis criar intriga com o Trump, eu quero criar essa intriga lá no gabinete da Erika Hilton. Por quê? No gabinete. No gabinete. Ela já Por que tem essa diferença de salário para dois assessores que têm o mesmo cargo? Eu não sei. Erika Hilton pode ligar aqui para participar. Quando você ligar, não diga alô para Vivi. E você pode participar e concorrer a prêmios aqui no nosso programa. Esta foi Erika Hilton. Agora são 14 horas e 36 minutos e o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação comercial contra o Brasil em apuração que vai avaliar eventuais práticas injustas do país em áreas como comércio eletrônico, tecnologia, taxas de importação, desmatamento, combate à corrupção, proteção de propriedade intelectual e mercado de etanol. Vinculado a uma legislação americana de 1974, o regulamento autoriza o governo norte-americano a retaliar com medidas tarifárias e não tarifárias qualquer nação estrangeira que tome práticas vistas como injustificadas e que penalizam o comércio americano. Além disso, nesta semana, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que o Brasil pode ser atingido por sanções secundárias dos Estados Unidos
caso mantenha relações comerciais com a Rússia sem pressionar o governo de Vladimir Putin por um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. O representante da OTAN também citou China e Índia. E ontem ainda, em entrevista ao portal Poder 360, Jair Bolsonaro disse que atuou pessoalmente para apaziguar as divergências entre seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois de uma troca pública de críticas sobre o tarifaço de Trump. Bolsonaro disse o seguinte, aspas, hoje foi botada uma pedra em cima. Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. Está tudo pacificado. O Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo e vamos em frente. Não podemos dividir. O Tarcísio é um tremendo de um gestor, nada de crítica para ele. Se tiver, é por telefone pessoal. Fecho aqui aspas. Essa deu o que falar ontem, né? Um diz uma coisa, outro diz uma outra coisa. A imprensa brasileira, ela tem, inclusive o Portal 360, que jogou uma matéria hoje de manhã, dizendo que o Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né, da bancada do agro na Câmara dos Deputados, o Pedro Lupion, ele repreendeu, não é, o Eduardo Bolsonaro e, segundo o Portal 360, ele tem negociado sozinho a questão das tarifas, dando meio que a entender que foi o Eduardo Bolsonaro que conseguiu a proeza de aumentar 50% dos impostos aqui, mas vale lembrar que no momento em que as tarifas foram impostas no Brasil, não dava mesmo para o Eduardo conversar com o Pedro Lupion, porque o Pedro Lupion estava palestrando no Gilmar Palusa, muito bem entrosado, aliás, com os senhores que fizeram com que Trump impusesse, né, esta tarifa sancionatória que pode entrar em vigor no dia 1º de agosto. João, começo com você. Pavinato, com relação às tarifas, o Trump deixou bem claro que seria uma equalização, porque o Brasil aplica tarifas nos Estados Unidos que nem sempre são recíprocas. Então ele deixou isso bastante claro. E a sinalização dele me parece evidente, a questão da aproximação do Brasil e do Lula com a China, esse outro eixo de poder, isso está bastante claro. E na carta que teve inicialmente aquela confusão, ele fala do Bolsonaro, fala das redes sociais, das empresas americanas, da perseguição e finaliza com a tarifa, misturou em tese os três temas ali. Eu vejo que essa perseguição em cima do Jair Bolsonaro, o Trump também sofreu, ele tem essa similaridade. É evidente que há um trabalho do Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e outros no exterior nesse sentido. O Trump acaba misturando muito o assunto. O próprio Trump tem usado isso também, de alguma forma, como cortina de fumaça para ele próprio, porque tem alguns assuntos que estão pegando nele, como a questão do Epstein, da ilha do Epstein, entre outros, que ele falou uma coisa na campanha e depois chegou ali dentro, viu que não era bem assim. O próprio apoio a Israel também, que por mais que tenha que ter, ele falou que pararia guerras também, Ucrânia, Rússia. Mas daí a Janja também falou. A não, guerra sim. da Ucrânia só existe porque a Janja não falou, pelo amor de Deus, para com essa guerra. E o Lula também não foi na mesa do bar, igual ele falou. Mas o Trump também tem usado, mas ele tem sinalizado, é muito positivo para o Jair, e eu acredito que o Jair está bastante aliviado. Agora a culpa sempre cai no Congresso, que se omitiu e permitiu que você chegasse nessa situação, e agora fica nessa, IOF isso, o Congresso tem que reconhecer que ele não tem mais força, que é um estado de exceção e que precisa fazer esse contrabalanceamento. E o Eduardo Bolsonaro, na minha visão, ele acerta ao falar do Tarcísio. Há sempre uma grande questão em criticar o Tarcísio. O Tarcísio... Mas pode se criticar também. A partir do momento que você se alçou ao chefe do executivo, você está sujeito a críticas. E ele fez a crítica. E o diagnóstico do Eduardo me parece bastante correto, no sentido de até quando essas elites brasileiras, o empresariado, Faria Lima que seja, vão dar o sustentáculo a essa situação de exceção. Não vão ter clareza no sentido, precisa pacificar, chega de julgamento de exceção, no mínimo um passinho para trás que o Supremo nunca deu. Agora, tudo ficou na mesa para o Lula ir para o caminho da China, que é o que ele tem feito. Ele até gostou, eleitoralmente pode o Lula captar algo em cima disso. Agora, se as tarifas entrarem em vigor de fato, lembrando que o Trump vai e volta, ele fala e depois recua. Exatamente. Fez com outros países. Se entrar em vigor de fato, a economia tende a ir para um buraco muito rápido e o Lula perder eleitoralmente. Mas ele vai levar essa balela, essa mentira dele de soberania até as últimas consequências. Até porque quando a gente olha o macro, né, a gente tem que fazer um resumão do que acontece. Nós temos que pensar que aconteceu o Gilmar Palusa no começo do mês. Na sequência, no final do Gilmar Palusa,
teve o BRICS aqui no Rio de Janeiro, onde o Lula se alinhou e até deu a sugestão de desdolarização dos países do BRICS. Na sequência, entre fim do Gilmar Palusa, acontecimento do BRICS no Brasil, veio a carta da sanção tarifária do Trump. Aí o que aconteceu depois de tudo isso? A imprensa, ela está tentando jogar no colo da família Bolsonaro a sanção tributária do Trump. Eu li um editor da Folha de São Paulo hoje dizendo o seguinte: para a direita agora é o seguinte, ou você aceita a aniquilação da jurisdição nacional brasileira, ou você é contra o tarifaço do Trump. Fazendo uma coisa binária com uma coisa que não é binária. Porque a jurisdição nacional, você imagina que nós vivemos no Estado de Direito, e aqui não tem Estado de Direito. Não tem. Se quiser conversar comigo, pode conversar. Eu ponho o texto, aí você me diz que o que está escrito não está escrito. Talvez a gente tome um alucinógeno para eu concordar com você. E aí teve uma pesquisa também essa semana, que foi a pesquisa da Genial Quest. E a pesquisa da Genial Quest mostrou que o Lula saiu da corda bamba, que muita gente de fato está comprando esta ideia, que foi a direita que trouxe esse malefício para o Brasil. Só que vale lembrar que a Genial Quest é uma empresa do Banco Genial. E não é a proprietária do Banco Genial e os seus altos executivos estavam no Gilmar Palusa. E tiveram várias situações ali que eu me reservo ao direito do silêncio para não ter maiores problemas. Então é muito estranho que isso aconteça logo através da Genial Quest, que estava ali aninhada, onde estava a SECOM e as pessoas mais interessadas no fim do bolsonarismo. Aí vem o fator Tarcísio. Que alguns já estão chamando até de intérprete de Libra, porque ele dá muitos sinais. Nossa, ele é a pessoa que mais dá sinais na política brasileira, para todo lado e para todo mundo. E aí vem o Bolsonaro e diz que está pacificado. Mas o que está pacificado? O que está pacificado? O que está acontecendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que faz o que, até porque está pacificado, mas a esquerda diz que o Tarcísio está fazendo uma coisa que é inócua porque ele está conversando com as pessoas erradas. Aí o Ministério das Relações Exteriores não age, quem age é o STF. Vem o Pedro Lupion, que estava no Gilmar Palusa, e senta o relho no Eduardo Bolsonaro. Para mim o cenário, ele é, claro, este é um sinal de ressurreição de Lula ou do Centrão, mancomunado com um Supremo que aniquilou o direito, e é um cenário de morte lenta da figura do Jair Bolsonaro. Porque nós chegamos neste ponto, desculpe, eu vou ser muito sincero, ao ler esta declaração de que está tudo pacificado com Tarcísio, uma mensagem tão dúbia quanto aquelas do final do mandato. O que está pacificado? Se um tem uma posição, o outro tem uma posição, e os dois se estranharam por conta dessa posição, e os dois não falaram mais nada, está pacificado o quê? O que vai acontecer? Vai sobrar no rabicó do povo brasileiro, só. Pois é, e tem uma outra coisa que eu queria trazer aqui também, Pavinato. Estão falando muito que o Trump. Podemos discutir os erros e acertos dele. Vai resolver o que pra gente? É como um pequenininho da classe ficar falando mal do grandalhão. Não vai adiantar nada. Se o grandalhão ficar sabendo, vai dar uns tapas nele e não vai resolver a coisa. Agora, o Lula disse também que tarifaço é ruim, é uma barreira. Será que ele não pode acordar e perceber que, de fato, aumentar uma tarifa é uma barreira à exportação? Mas qualquer um que já fez importação para o Brasil ou exportação para os Estados Unidos sabe que é muito mais difícil importar para o Brasil qualquer coisa que seja, porque tem um mundo de barreiras. Os portos mais caros do mundo estão aqui no Brasil. As importações dependem de uma série de burocracias complicadas e demoradas. Os produtos ficam parados na alfândega um tempão por causa dessa burocracia, pagando taxas altíssimas de alfandegárias completamente desnecessárias. Se o Lula acordou e conseguiu perceber que
tarifa é uma barreira que dificulta o negócio e que os negócios entre os países são bons, por que ele não para de ficar reclamando, falando mal dos outros e não começa a reduzir as nossas barreiras? Porque a barreira não é só imposto, como eu disse. Vai quebrando essas barreiras todas, porque senão a gente fica naquela coisa, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. Ah, que legal, a culpa dele, estamos juntos, vamos votar no Lula porque a culpa é do outro. E o Brasil não sai do lugar? Está na hora de acordar e ver que tem gente que só fala mal dos outros e nada faz. Por quê? Porque não sabe o que fazer. Isso é o governo atual. Olha, e eu vou dizer, tem gente que fala assim, você está adorando um fogo amigo. O que é fogo amigo? Não tem fogo amigo. Um falou uma coisa, outro falou outra. Ninguém falou nada depois disso. Você vem falar, não, tá tudo certo como? Eu sou a favor da lógica. Eu não gosto de bater palma para louco sambar. Se você quer ver que eu bata a palma para louco sambar, você pode assistir qualquer outra coisa. Tá, vai ver qualquer outra coisa. Eu gosto de lógica, eu gosto das coisas explicadas, porque eu tenho que explicar as coisas aqui. Os comentaristas, eles comentam notícias para explicar para vocês as coisas. Agora, o que não tem lógica não dá para explicar. Ou você adere, como quem adere a um dogma que não tem explicação. Eu digo aqui, este lenço, na verdade, é uma nota de 500 euros. Eu consigo explicar que é uma nota de 500 euros? Não. Mas daí você é livre para acreditar, aí você adere. O papel do comentarista na imprensa é explicar, não é aderir. Não é o que a Globo faz, não é o que a Jovem Pan faz, não é o que Folha faz. Aqui o papel ainda é explicar. Então, se você não gosta de explicação, você está no lugar errado. Nós vamos continuar com esse assunto, mas eu quero chamar a Renata para falar da... Nós vamos continuar com este assunto, né? Eu estou aqui muito entretido com o nosso chat. Tem um cara que se chama aqui, olha, Causeca, nossos diretores Causeca, e um outro aqui perguntando se eu fui na boate Elefante Branco em Portugal, né? A pessoa não tem noção, depois de tanto tempo a pessoa não sabe que eu sou viado ainda. O que é que eu vou fazer num puteiro, meu filho? Fala pra mim. Eu vou flertar com o polidense? Teve um episódio lá da polícia chegar, sim, né? Eu sei, é claro, mas estão dizendo que eu fui lá. Fui. Da mesma maneira que tem gente aqui falando que eu sou, né, na verdade, eu sou um traidor aqui, porque da mesma maneira que eu sou um traidor, eu sou um esquerdo infiltrado, então tudo que eu falo quanto ao STF é mentira, porque o STF está certo. Você entendeu? Eles estão achando agora que eu sou um viado, um hétero infiltrado. Era só o que me faltava. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha, coloca o dedo no fiofó, roda, vê se sai faísca e depois, ó. E ainda, né, de acordo com essa questão de sanção para lá e para cá, né, de acordo com o portal Metrópolis, o governo do Donald Trump ele começou a discutir medidas para serem adotadas também contra o Procurador-Geral da República, nosso querido cara de fuinha, Paulo Gonetti, que pediu a condenação de Bolsonaro na ação penal do suposto golpe. Nós tratamos dessas alegações finais esdrúxulas, ridículas, ontem aqui no Faroeste. Um dos temas em análise pela Casa Branca é a possibilidade de aplicar sanções a Gonetti, nos mesmos moldes das estudadas contra o nosso ditador, nosso líder, nosso Gengis Khan, nosso tudo. Ele estou sem paciência, Alexandre de Moraes. As punições cogitadas são via lei Magnitsky. Eu não aguento mais ouvir essa lei Magnitsky. Eu estou quase mandando que eu pariu quem falar Magnitsky aqui na mesa, hein? Eu não aguento mais ouvir o nome desse negócio. Que pra mim virou promessa de mãe pobre falando pra criança que vai pra Disney só pra ela parar de encher os pacovar, tá? Bom, e lei de poderes econômicos de emergência internacional, certo? E, nesse sentido, por falar na loucademia do golpe, ministros do STF disseram, é claro, de forma reservada para o Globo. O que o ministro pensa? Não sei, vou falar com a Daniela Lima, porque eles fazem o que não podem, que é falar para o Globo. E não tem inquérito aberto. Porque a Vaza Toga, o careca,
E o Alexandre tem tanta vergonha na cara quanto cabelo na cabeça. Ele mandou abrir inquérito. Ai, não pode vazar mensagem de WhatsApp. De ministro, de quem trabalha comigo. Agora, juiz que é proibido por lei de falar fora dos autos, vai falar com a imprensa. Ah, mas não sabe quem foi, Pavina. Tem o sigilo da fonte. Ah, tem. Mas tem só 11 ministros no STF. É fácil de achar quem descumpriu a lei dos 11. Abre o inquérito. Mas ele só é macho com 3/8 na mão, com o monopólio da violência do Estado na mão. Você com o revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele deve andar rebolando e até muda de voz. Então quica pra nós. Então esses ministros falaram reservadamente para o Globo que a manifestação favorável à condenação do chamado núcleo crucial, é crucial mesmo, vem de cruz, né? O núcleo que vai ser pregado numa cruz. Traz um importante conjunto probatório, olha, e apresenta acusações contundentes contra os integrantes do grupo, que tem Bolsonaro e outros 7 réus. Os ministros avaliam ilegalmente, antijuridicamente, inconstitucionalmente, autoritariamente, sujamente, pornograficamente. Essas são as minhas adjetivações. Que o conteúdo da PGR é coerente com tudo que foi descoberto ao longo da investigação. Bom, mas ninguém fala. O conteúdo... Pode ser o melhor conteúdo do mundo. Vamos supor aqui que o Paulo Gonetti fez a melhor peça da vida dele, provou detalhe por detalhe. Mas ele perdeu o prazo para apresentar a denúncia. E se perdeu o prazo, acabou, meu filho. E mesmo que tivesse feito dentro do prazo, ele o fez com base em um relatório nulo, que não seguiu a cadeia de custódia. Se é nula a investigação, nula é a denúncia. E nulo o processo. Mas mesmo que tivesse seguido a cadeia de custódia da Polícia Federal, o inquérito devia estar fechado, porque o Aras pediu fechamento e só não podia ser fechado se o Alexandre tivesse levado para o plenário e eles decidissem continuar. Então está tudo errado. Então, você veja, eles ficam comentando a centimetragem que falta entrar. Não vamos deixar entrar, porque a cabeça já foi faz tempo e não quer sair de lá. É isso aí, Ana Paula. Pavinato, é muito preocupante a situação em que nós estamos. Com esse tarifaço, que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente vinha acompanhando os desdobramentos, tanto da atuação do Eduardo Bolsonaro lá fora, quanto o presidente Lula escalando cada vez mais na sua aproximação com o eixo do mal, né, o eixo do terror, e aí na reunião dos BRICS, falando da desdolarização da economia, tudo isso que a gente já vinha acompanhando. Mas a gente esperava a tal sanção da lei que você não quer mais ouvir o nome. A gente esperava outras atuações do governo americano antes de uma sanção tarifária ao país. E isso está trazendo alguns desdobramentos. De um lado, muito preocupante, a gente vê o governo Lula querendo se aproveitar disso de forma eleitoreira, o que é muito preocupante, porque é uma irresponsabilidade você não tratar isso como uma questão econômica e tratar isso como uma questão ideológica ou eleitoral. Por quê? Porque nós não temos tamanho suficiente para essa briga. Então, o governo federal, o governo Lula, está sendo irresponsável ao trazer essa questão para o campo de ganhar popularidade, de ganhar, de instituir esse discurso de soberania, de proteção, que foi a direita que trouxe esse tarifário. É uma irresponsabilidade. De outro lado, nós temos alguns setores da direita também surpresos, tanto quanto eu fiquei surpresa, com esse tarifaço. E, sem querer entrar no mérito ou tomar partido, eu vejo assim, Eduardo Bolsonaro fazendo um trabalho impecável nos Estados Unidos, mostrando que nós não temos mais devido processo legal, que nós estamos sendo vitimados por um tribunal que está passando por cima dos direitos e liberdades individuais dos brasileiros e até de norte-americanos.
E de outro, nós temos o Tarcísio, que é presidente do estado, que é governador do estado de São Paulo, e que é o estado. E que é o estado, sim, que mais sofre com esse tarifaço. Então, eu imagino também a pressão que ele está sofrendo e também deve ter sido pego de surpresa com esse tarifaço. Acho até que o próprio Eduardo Bolsonaro foi pego de surpresa, porque nós esperávamos outro tipo de sanção. E temos no terceiro ponto o Trump, que parece que só começou. É muito assustador a gente ver essa notícia de que os Estados Unidos abriu uma investigação comercial contra o Brasil, em especial na questão das Big Techs, porque eles vão encontrar coisas. Então, isso significa que as sanções não pararam por aí. Aí nós vemos aí essa notícia de que eles estão estudando sancionar o Gonê, ok? Mas agora a gente já chegou num outro momento. Então é muito importante que o Brasil, o governo federal, tenha responsabilidade para negociar. Nós precisamos, nesse momento, e que infelizmente eu não acredito que teremos, acho que vamos mais pela linha aqui que o Bellucci falou, deles vão aproveitar a questão do palco que eles ganharam, e aí depois, quando a coisa estiver ruim, vão ver que também estão dando um tiro no pé, porque se realmente a economia for por água abaixo por causa dessas sanções, nós estaremos perdidos. Mas os Estados Unidos ainda não acabaram, porque abrir a investigação contra o Brasil não é atitude de quem parou por aí. E não é só, se você me taxar igual eu vou dobrar, não é isso, eles estão procurando mais coisas. Então é muito preocupante e infelizmente a notícia realmente não é boa. Eu gosto sempre de trazer esperança, que nós vamos sair dessa e tal, mas eu não acredito que o governo federal vai ter a hombridade e a ética necessários para lidar com isso da forma como deveria e buscar solução para o povo brasileiro, que é o que mais importa nesse momento. Por que, Parijane, não é achar, já existe. Né? O Brasil não respeita a própria legislação, o Brasil não respeita o direito, não é um império da lei. Isso é fácil. Eu acho o seguinte, esse pessoal, né, muito bem sustentado pela SECOM, que é a Ministério da Propaganda do Lula, eles apostam no fato de que quase 80% do Brasil é composto de analfabeto, mais analfabeto funcional. O analfabeto não sabe ler e escrever. E o analfabeto funcional tem os níveis, né? Tem o nível 1, que é aquele que sabe ler e escrever o nome, e também tem aquele que sabe ler e escrever, mas não consegue compreender aquilo que acabou de ler. Então nós temos uma percentagem de quase 80%, gira em torno de 75% o analfabetismo funcional no Brasil. Esse segundo grupo é pior do que o primeiro, tá? Exato. Porque o primeiro sabe que ele é analfabeto. Isso. E o segundo acha que não é. Exato. E eu falo para você, se você pega o texto da legislação, basta você ler para ver que não é verdade o que a mídia diz. Basta que você saiba a lei e tenha um pingo de decência para dizer que a lei não vale no Brasil, não vale para ministro Supremo. Ministro Supremo pode assumir o risco da morte e indiretamente provocar a morte de alguém preso ilegalmente e não acontece nada, porque veio o PGR e diz, não, eles estão acima da lei, não com essas palavras, mas com firulas e frases de efeito e brocardos jurídicos incompreensíveis, que tem um efeito de dizer a mesma coisa, não, a lei não se aplica a eles. Então a gente está vivendo esse momento de analfabetismo tal, porque você para e pensa, Pirajane, eu quero emendar com essa daqui já, põe no próximo TP, Márcio, porque o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, ontem o STF inteiro falava que prisão preventiva para obtenção de delação premiada era tortura. E esse processo aqui, do núcleo crucial, é um processo que nasce de um tronco chamado delação premiada do Mauro Cid, que nem validade tem, porque ele fala, diz que não dá, que diz que nunca disse. Até o Gonê falou que dissesse que disseram. Até o Gonê falou que foi ruim. Até ontem era tortura. Aí, notícia de ontem.
O Alexandre de Moraes falou para o Jeffrey Chiquini, advogado Felipe Martins, que se ele quisesse dar ordem na audiência, organizar na audiência, que ele prestasse concurso público. E foi o que o Sérgio Moro falou, exatamente o que o Sérgio Moro falou em 2017 para o Cristiano Zanin Martins, que ali estava porque é juiz nesta turminha. E o que a gente vê é o Palocci ter sido inocentado de tudo, todas as condenações anuladas porque o Sérgio Moro era imparcial. Ora, não era imparcial, ele era parcial. Por quê? Porque ele trocava Telegram com um membro do Ministério Público. E o Alexandre de Moraes, que sai para jantar com o Gonê, que vai viajar com o Gonê, porque o Gonê é o Ministério Público da União. Aí no mesmo momento que a gente está vendo esta coisa desgraçada que até ontem era uma vergonha para o judiciário, nas palavras do Gilmar Mendes, era uma vergonha para o judiciário, coisa de pervertidos, nas palavras do Gilmar Mendes, ainda entre aspas, pau de arara do século XXI, nas palavras do Toffoli. O que a gente vê ao mesmo tempo? Ontem, na audiência de conciliação, né, realizada, que era do Toffoli, o ministro Dias Toffoli, do STF, ele anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-doleiro e delator da investigação Alberto Youssef, que é o tronco, né, de todo esse escândalo. Na decisão, o Toffoli apontou que houve uma atuação coordenada e ilegal entre o então juiz Sérgio Moro, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que visava forçar delações e manipular provas. Com isso, foram invalidadas todas as determinações de Moro no processo. Alberto Youssef ficou 3 anos preso, acusado de ser o principal operador de propinas no bilionário esquema de corrupção na Petrobras. Ele conseguiu a progressão para regime aberto em 2017, graças a acordo de colaboração premiada desde 2023. Toffoli vem tomando decisões que anulam atos da Lava Jato. De lá para cá, já foram beneficiados Léo Pinheiro, da antiga OAS, Marcelo Odebrecht, por exemplo. Aí, veja, olha onde está a justiça. Mesmo que houvesse lei contra aquilo que querem condenar Bolsonaro e os outros 31 que fazem parte desse núcleo duro do golpe, não haveria justiça. Porque o direito só é justiça quando é aplicado sem olhar a quem. E não é o que a gente está vendo no Brasil. Então, isso vai falar que um gringo que sabe ler e escrever está se intrometendo na justiça no Brasil? Vendo uma coisa dessa? Escancarada a olho nu, esta bunda aberta e fedida para quem quiser ver? É triste, Pavê. É triste. Eu teci alguns comentários da pauta anterior, vou juntar com essa daí. Não, mas é tudo a mesma pauta. Vou juntar com essa daí. Primeiro lugar, eu tive a oportunidade de ficar um tempo fora do Brasil e eu vi que a economia brasileira é tão relevante para os Estados Unidos e Europa, assim como a economia africana é relevante para o Brasil. Não tem noticiário econômico brasileiro no exterior. Não tem. O que acontece? Começaram a chutar a canela do Trump, né, no BRICS, o Lula com essa desdolarização que a Ana Paula bem falou, né, e o Trump se irrita, porque ele quer que a moeda utilizada na esfera do comércio internacional seja o dólar, não o euro ou a estaleca. Eu não sei o que o Lula quer criar. Será que ele quer voltar com o cruzado novo? Com o cruzeiro? Né, quando ele deprecia o dólar. E aí ele chutou a canela Chutou a canela do Trump ali. Aí calha de o Eduardo Bolsonaro está licenciado nos Estados Unidos e ele atribui ao Eduardo Bolsonaro. Poxa, vai ser poderoso assim um deputado federal licenciado que pode interferir diretamente na economia do jeito que o Eduardo interferiu. Então a cambada de deputado que a gente tem aqui em ação não serve para nada. Vamos licenciar todo mundo. Vamos colocar cada um no lugar do mundo para ver se favorece. Assim como está favorecendo ninguém nesse momento, né? Na minha visão, a gente tem uma briga de um pobre que tem um barraco contra um milionário que tem várias mansões e ele fala, eu vou incendiar uma mansão minha aqui e vou incendiar o seu barraco. Quem vai sair no prejuízo? É óbvio que é o pobre. É o que a Ana Paula falou. Nessa briga não tem vencedores. Eu acho que esse tarifaço de 50 não emplaca. Eu acredito muito que o Trump quer é chamar atenção, assim como ele costuma fazer para negociar. E o Brasil é o único país do G20 que não sentou para negociar com os Estados Unidos até agora. Então, o alarme está feito.
Aí vem o Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, apaziguar, chamando os empresários, querendo plugar diretamente os empresários de lá com os empresários daqui. E a coisa vai ser colocada à mesa. Não vem tarifaço de 50%. O perigo maior é o tarifaço que o Trump ameaça colocar caso o Brasil continue comprando diesel da Rússia. 500%. Mas eu acredito que não é caso de alarme. É uma cortina de fumaça que eles colocam, como bem disse o João. Eles adoram colocar cortina de fumaça. Mas isso aí não vai dar em nada, Pavia. É só um alarme para a gente ficar aí angustiado, os produtores de laranja preocupados, os produtores de café preocupados, mas em tudo, no final das contas, a gente vai sentar e conversar sem precisar dar jabuticaba na boca do Trump. Mas eu queria ter o esse presidente otimismo. da Frente Parlamentar do Agro estava lá em Lisboa. Muito à vontade. Eu falo, gente, não tem santo nesse Você país. esteve lá? Foi pra lá? Fui. Maravilha. Eu virei o espalha-rodinha. Pô, aí. Tem o meu artigo desses dias na Revista Oeste, na última edição da Revista Oeste, nossos assinantes podem acompanhar. Maravilha. Alguém tem algo a acrescentar desse bololô todo? Eu queria fazer um pouco de comentário sobre essa discreta conversa que ministros do Supremo tiveram com o jornal o Globo. Reservada. Esquecendo No totalmente sigilo. que só falam nos autos. E falaram, fora dos autos, dos autos. E falaram até de avisão de sentença no final, sabe, de condenação. E eles falam numa hora que receberam um importante conjunto probatório. Sem voltar àquela história de que o julgamento nem devia ser no Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo que, uma vez eventualmente condenado, precisa ter direito a recorrer a uma instância superior, e não tem instância superior ao Supremo, então já está errado por aí. Agora, importante conjunto probatório. Vou pegar um ponto. O Gonê diz que, entre outras coisas, o secretário de Segurança do Distrito Federal, me escapou o nome, que era o ministro da Justiça. Ele mesmo, Anderson Torres. O Anderson Torres apresentou uma comprovação falsa de passagem para dizer que não estava em Brasília. Aí eu fico pensando, primeiro, não foi comprovação falsa. O Gonê não entendeu que o código da reserva apresentado era de uma agência de turismo e não da companhia aérea. Mas, principalmente, desde quando o réu precisa provar a ausência da cena do crime? É o contrário, quem acusa que tem que provar. Tá tudo errado. Então, como importante conjunto probatório, tem, entre outras coisas, dizer, mas ele não provou claramente que não estava em Brasília. Assim é muito fácil a vida do acusador e do julgador. Olha, eu acordo pensando que você fez isso, aquilo de errado, escreva aquilo tudo, está aqui. Ou você prova que não é verdade, ou então já vai para a cadeia. Será que é assim que nós vamos viver no Brasil? Não é possível uma coisa dessas. É assim que se vivia na Idade Média. É assim que se vivia. Ah, você foi acusado de heresia. Você tem que provar que não é herege. Como? Eu vou pôr aqui fogo em brasa no chão, você tem que caminhar e não ser chamuscado. São ordalhas da Inquisição. A gente está vivendo hoje um momento de ordalha inquisitorial. Você sabe que quando vem uma notícia como essa, os ministros ventilaram tal coisa. Para o jornalista noticiar isso, ele deveria falar, eu tive através de fontes ou dos próprios ministros essas informações e volto aqui a dizer, o jornalista falando, que não é papel do juiz fazer isso, de forma alguma. Não é papel dele me ventilar informações para jogar na imprensa. Então cabe ao jornalismo esse esclarecimento também, que não é de forma alguma. Vide a nota do Barroso, que ele fez uma nota como presidente do Supremo, que também de alguma forma junto os outros no mesmo barco, rebatendo coisas que o Trump teria, insistindo nessa narrativa do teatro, do golpe e tudo mais. Então, assim, não compete de forma alguma. E o Senado vai assistindo tudo isso, sim. Sabe que esse jogo é complicado? Você falando, me veio uma coisa na cabeça. O jornalista pega e fala, o ministro do STF reservadamente me contou o quê? Existe, é claro, constitucional, pelo menos para quem é de esquerda, o direito ao sigilo da fonte jornalística. Então, o ministro falou para ele, pediu reserva e ele não conta a fonte. Mas tem o seguinte, o ministro falar fora dos autos é um ato ilícito. Sim. Aí eu fico imaginando, o jornalista, aí me liga, por exemplo, me liga um sujeito, um político, fala, eu, para provar que eu não tenho medo da Lei Maria da Penha,
amanhã eu vou matar a minha esposa. É um exemplo, uma hipótese. Aí o jornalista põe, um senador diz que amanhã... Reservadamente. Um senador diz que não quer ter a sua identidade revelada, diz que amanhã vai matar a sua esposa. Aí ele não conta quem é, porque tem o sigilo da fonte. Aí vai lá, uma mulher morre. Esse jornalista tem algum grau de culpa, porque ele podia ter prevenido esse crime. Agora, porque isso é recorrente no Globo. Não é hoje, não é um furo, não é algo que se descobriu. É todo santo dia. E é mais de um, são vários ministros. São ilícitos continuados, contínuos, que a gente vê todo dia. E a prova é farta porque o jornalista mesmo pega o celular e fala, o juiz aqui não gostou, então ele já produz a prova contra ele próprio. Não, são dúvidas. Eu não estou dizendo que você... É um caso difícil que a gente precisa pensar. É uma tese a ser pensada. Exato. É uma tese para um ser caso elaborada. É um caso limítrofe. Que vai saber? Imagina só. Eu tenho a fonte, um chefe do narcotráfico. E o meu jornal, ele publica com exclusividade onde vão ser as guerrilhas dessa semana. Mas eu não conto, porque eu tenho sigilo da fonte. Ou você se torna cúmplice? Porque você acaba se tornando cúmplice. Exatamente. Na minha opinião, eu já disse aqui outras vezes que todas essas celebridades, jornalistas, imprensa, autoridades, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado e qualquer outra, Polícia Federal, PGR, todos são cúmplices do que o STF está fazendo, porque eles estão acobertando, ajudando, dando guarida, impulsionando. Então, na minha opinião, são cúmplices. Agora, Pavinato, só para finalizar aqui, essa questão do Toffoli ter ontem, né, acabado de vez aí de enterrar a Lava Jato, me parece, é muito simbólica, porque é exatamente o Toffoli, não é? Tudo isso que a gente está vivendo, a gente pode dizer que começa lá atrás na Lava Jato, porque quando o Lula foi condenado, ele foi condenado em 3 instâncias por diversos juízes e diversos magistrados, inclusive já tinha passado pelo STF várias vezes. Quando a Lava Jato começa a esbarrar no STF e a revista Cruzoé publica aquela capa com o rosto do Toffoli, o amigo do meu pai, é aí que a gente tem o início do declínio da Lava Jato, ressurreição política do Lula e que culmina com esse regime Lula e STF que nós vivemos hoje. E coloca os ministros numa posição de que estão acima de qualquer lei. Mas começou quando a Lava Jato chegou perto do Supremo. Então a gente vê que é uma defesa aí deles, e aí eles tiraram... Agora, na linha do que você trouxe, Pavinato, o que caberia ao repórter, aí sim seria um furo jornalístico, dizer, o ministro fulano de tal quebrou as regras e falou antecipadamente sobre o que ele vai fazer. Isso sim é a notícia cabível. Ser o explicador da questão, né? Porque não só falar, o ministro falou isso, tem que falar, ele falou isso, e isso está completamente errado, é ilegal. Como denúncia, como denúncia, sim. Denúncia, inclusive. Existe um fato interessantíssimo, porque... E você sabe o que eu acho? Tem mais uma coisa que eu acho assim, do jornalismo hoje. Quando eu leio, por exemplo, um dos editores da Folha de São Paulo fazendo essa afirmação irresponsável, né? Eu vou até aqui pegar para ler exatamente o que eu li, para não ser, porque eu acho, e esse é um insight, tá? E eu quero ler exatamente para vocês não me mal compreenderem, porque eu acho isso uma merda. Aqui, a frase é esta. Ou se adere ao clamor pela supressão do nosso judiciário, ou seja, ou você aplaude a supressão do nosso judiciário em subserviência aos Estados Unidos, ou você rompe com Bolsonaro. As duas coisas não dá. Esta é a fala. Essa é a afirmação. É porque... Ou você, deixa eu só fazer esse insight, ou você aplaude que o nossa justiça seja aniquilada pelo Trump, ou você não pode ser de direita. Essa é a afirmação que ele faz. Aí você vê a qualificação da pessoa. A pessoa é formada em direito? Não. A pessoa fez uma pós em direito? Não. A pessoa é um pesquisador jurídico de história do direito, de filosofia do direito? Não.
A pessoa entende alguma coisa de direito? Não! Aí eu lembro da época da pandemia. Porque se algum político falasse de Covid sem entender de medicina, era o genocida. O Bolsonaro falou de um artigo, brifaram ele errado de um artigo da Scientific American lá. Aí ele pegou e falou. Ah, ele não entende nada de medicina, você é um genocida. Aí o povo vai lá dar opinião. Pode ter liberdade de opinião. Eu quero me vacinar, não quero me vacinar. Ah, você não é médico, genocida. Agora, esse povo não é jurista. Vocês são o quê? Vocês são ditadores. Vocês são torturadores. Vocês são horríveis. Não entende de direito? Não dá pitaco, meu irmão. Fica quieto. Vai falar da vida sexual de Kant, que é a mesma coisa no fim do dia. Vivi, isso são frases de efeito que essas pessoas usam para tentar justamente desestabilizar o eleitor da direita. Eles estão acostumados, quero que o pessoal preste bem atenção, eles estão acostumados com o público de esquerda. É lá que tem aquela coisa, se você é negro, você tem que pensar de tal forma. Se você é mulher, você tem que pensar de tal forma. Se você é indígena, você tem que pensar de tal forma. Se você é homossexual, você tem que pensar de tal forma. Ou você pensa assim, ou você não é negro. Ou você pensa assim, ou você não é aceito. Então, agora como homossexual, eu tenho saudade da época que gays só davam e não opinião. Agora, eles estão querendo fazer a mesma coisa com você, que é eleitor da direita. Ou você aplaude a supressão do judiciário, e não é isso que está acontecendo com a intromissão do Trump, ou você não é de direita. Não é bem assim. O eleitor de direita, ele pensa. Ele tem capacidade crítica. Ele pode pegar... Tem também, não, tem uns toscos também. Tem um monte de tosco aqui no chat. Tem os toscos. Mas você tem o direito de pegar o fato, acompanhar aqui o programa, outros programas, buscar entender a situação através de ler alguma coisa, etc. Mas você tem a capacidade, mesmo não entendendo, de pensar diferente de quem quer que seja. É direito nosso. Exato. Ninguém vai chegar e falar, você tem que ser assim ou você não é de direito. Pensar é lindo, pensar é uma maravilha. Né? E só para desfazer essa... Não é isso. Não é, ou você aplaude a submissão do judiciário. Não é, não quero a submissão do judiciário. Só que esse judiciário que está aí não é legítimo. O que os Estados Unidos pediram ao nosso judiciário é que ele se submeta à lei do Brasil. É isso que não existe. O judiciário brasileiro não está submetendo à nossa lei. Só para acrescentar uma coisa, que essa história do jornalista ser o explicador do mundo, ser o sacerdote do mundo, faz parte dessa crise que vivemos em que cada parte não faz a sua parte. O judiciário legisla e executa. O executivo é um refém do executivo. O legislativo é um mero carimbador do que o judiciário decide. E o jornalista, ele é um trazedor de versões, ele não explica mais o fato. O jornalista antigo, esse é o fato, né, aqui está a opinião de um de outro e você decide a sua. Hoje não, ele explica como você tem que pensar sobre o fato. Então, por isso que o jornalismo perde tanta credibilidade ao longo dos anos. Ô, Alemão, bane esse Tony Marcos aqui. Hoje eu estou Você tá muito Alexandre de Moraes bane esse hoje. Tony Marcos, eu vou dar uma mijada e eu já volto. Quero sair um pouco desse negócio aqui de Trump, de Toffoli, de judiciário. Eu quero ir para a Câmara até para falar desse caso que aconteceu com o Janones, que foi suspenso em razão do Nicolas, e outros temas que estão ali, né, na Câmara dos Deputados, né, que parece a escolinha do carrossel, né, chegando a professora Helena, aí falando, crianças, ordem, crianças. Eu queria encerrar com uma coisa, porque muita gente fica perguntando, né, dos temas que a gente debateu aqui. Muita gente fala assim, se o PGR não pedisse a prisão do Bolsonaro, o Alexandre tinha como condenar. Se o Cid agora, nas alegações finais, ele rasgar o verbo e contar toda a verdade. Se. Meus queridos, peguem o caderninho da vida de vocês, é aquele momento que você pega a brochurinha do caderninho de vocês, abram numa página em branco, que vocês vão escrever uma sabedoria. Peguem a pelicanzinha Corciano, sabe Corciano? Aquele azul meio piscina, verde meio azul. Peguem uma canetinha Pelican e escrevam no caderninho da vida de vocês. Se alguma vez
Se alguma vez você estiver se questionando sobre a possibilidade do talo entrar ou não, você não pode dizer que nunca deu a bunda. Porque, meu querido, esse processo já entrou a fimose, a cabeça, a base. E agora nós estamos discutindo se o saco vai bater na polpa da bunda. Não, já foi. Já era. Já era. E é aquela velha história. Não é? O papel, uma vez queimado, ele não se conserta mais. A rosca queimada não vai para a vitrine da padaria. O portal Metrópolis e o jornal Folha de São Paulo revelaram que o presidente da Câmara, Hugo Marmota, empregou em seu gabinete 3 funcionários fantasmas, com rotinas incompatíveis com as funções que deveriam exercer no Legislativo. Mas até aí eu acho errado essa descrição, Alemão. Porque também os deputados não exercem as funções que deveriam exercer na Câmara dos Deputados. Aí é princípio da igualdade. Mas vamos continuar. O trio, que delícia, a dança do machixe, é o Mota no meio. O trio é formado por uma fisioterapeuta, que delícia, hein? Uma estudante de medicina, nossa, que safado, e uma assistente social de uma prefeitura na Paraíba. Todas foram contratadas para o cargo de secretária parlamentar, com jornada de 40 horas semanais, proibição de exercer outra função pública e sem necessidade de bater o ponto com biometria. O ponto, então, não precisa bater. Tá? Vai lá, não precisa, o ponto não precisa bater. Não precisa. Depois da revelação, Hugo Mota mandou demitir 2 delas. No caso da fisioterapeuta, olha a fisioterapeuta aí, palmas pro Hugo Mota! Ó, Fred, Ela fisioterapia. uma dessa não te manda no WhatsApp, hein? Mais esperto que você. A fisioterapeuta, né, a Gabriela Batista Pagides, foi uma das demitidas. A Câmara pagou mais de R$800 mil a funcionária fantasma, que foi contratada em junho de 2017 e sequer aparecia no Congresso. Tá? Bom, Congresso, não tinha Congresso, mas com outra coisa. Tal. Além disso, Hugo Mota empregou em seu gabinete outros 4 parentes da fisioterapeuta. Nossa. Desde 2015. São eles a mãe, Atina Pagides, a irmã Bárbara Pagides, a tia Adriana Pagides França e o primo Felipe Pagides França. Juntos, os 5 integrantes da família Pagides receberam mais de 2,8 milhões de reais da Câmara enquanto estavam lotados no gabinete. Lotado não, né, Alemão? Lotado. Lotado é quando você põe a pessoa para trabalhar no lugar, enquanto estavam recebendo, né? Que se tornou deputado federal em 2011. E eu fui duramente criticado, hein, porque ninguém ainda descobriu o xadrez 4D do apoio ao Mota ainda. Eu estou aqui sentado esperando para saber se xadrez 4D, ainda na Câmara, na escola, no carrossel. O conselho de ética, como é que uma casa sem ética pode ter conselho de ética? Fala para mim. É só É a conselho. mesma coisa. Você vai num puteiro, monta o conselho da castidade. Mas o conselho de ética da Câmara suspendeu ontem, por 3 meses, o mandato do deputado mineiro André Janones. Ao todo foram 15 votos favoráveis e 3 contrários. Janones é acusado de proferir xingamentos ultrajantes contra o deputado Nicolas Ferreira durante sessão na casa no dia 9 de julho. Agora foi, né? Ele falou alguma coisa muito pior que chupetinha, porque em 2013 ele ficava chupetinha.
chupetinha. Isso é, chupetinha pode, então. Não, porque esse cano do Conselho de Ética. Faça-me o favor. Mesma coisa, chegar, vamos à reunião do PCC. Onde? Ao Conselho de Honestidade do PCC. A representação movida pela mesa diretora da casa propunha a suspensão do deputado por 6 meses por suposta quebra de decoro parlamentar. Certo? E Janones, além disso, tá? O Janones, ele alega ter sofrido agressões depois das ofensas proferidas a Nicolas Ferreira. Ele disse ter sido cercado por 12 deputados do PL, tendo o pênis apalpado por adversários. Que porra! Tendo o pênis apalpado por adversários em meio a empurra. A fala durante sessão do Conselho levou bolsonaristas que acompanhavam a sessão a fazer piadas e cair na gargalhada. Tem vídeo? Vamos mostrar isso aí. O que eu vou dizer agora também está gravado em vídeo. Eles começaram a me apalpar, a pegar no meu pênis. E dizer, está gravado. Eles começaram a me apalpar, está gravado nos vídeos. Não há necessidade de crer nas minhas palavras. Eu tenho como disponibilizar. Silêncio, eu gostaria de pedir silêncio para eu poder continuar minha fala. Saí de lá. Aí começaram a me acusar depois de que eu seria homofóbico. Não ser homofóbico não significa permitir que homens com orientações sexuais divergentes da minha me toquem nas minhas partes íntimas sem a minha autorização. Tocaram no meu pênis, tá gravado, tocaram no meu pênis. Eu tenho como disponibilizar o quê? A gravação ou o pênis? Porque se fosse a gravação... Mas onde foi isso aí? Alugar a Bé foi no banheiro? Teve algum manjarrola que fazia assim, ó? Sabe, você tá ligado manjarrola de shopping? Manjarrola? Fica assim, ó. Você vai no mictório, né? Aí entra um sujeito, né? Aí o sujeito vai lá, porque tem a ética também do mictório. Né? É? Quando você vai, não é que você não é homem, você não Exatamente. sabe. No banheiro dos homens, quando não tem um latão, né? Que você vai lá, você mija no latão, aquilo respinga, vai. Que nojo, credo! Tem um latão, às vezes tem um latão. Né? Você vai lá no latão, mija, respinga, aquilo é um nojo. Mas hoje o lugar mais decente é o mictório, que são os urinóis. É tipo aquele muro da lamentação, urinol, assim, né? Urinar, você sabe, você já deve ter feito muita arte em banheiro masculino, que eu sei. Bom, tem lá o urinol, o mictório, e tem vários, um ao lado do outro. Né? Hoje tem até sempre um MDF que separa. Não tinha antes? Tem um MDF. Não, antes era latão. Era raiz. Era um coxo. Era um coxo. Aí chega um senhor assim, o código é que você está no mictório, tem vários outros. A ética é pelo menos você pular um. Pra não ficar ao lado. Essa é a etiqueta do mictório. Etiqueta do macho. A etiqueta do mictório é essa. Você pula um. Não. Mas a pessoa chega lá, como dizia... Como que o seu Mazarito, né, o Costinha fazia? Lembra o Mazarito, o Costinha fazia? Aí ele falava assim, eu vou contar assim, ó. Eu vou contar a piada. Aí ele fazia assim. Aí chegou no mictório, né, alguém no mictório todo cheio. Aí tinha alguém aqui no mictório. Vamos imaginar que essa cadeira aqui é alguém. Vem aqui, Ana Paula. A Ana Paula tá presa aqui. Você tem que deixar fica aqui, ó. gente. Aí, ó. Ô, Fred, vem aqui, Fred. Eu vou fazer o Mazarito. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Faz de conta que essa cadeira aqui é um mictório. Você tá gordo, hein, Fred? Mas você vai votar na Erika Hilton agora, se liberar o Monjaro, meu filho. Não vai conseguir mais... Então faz de conta que o Fred é magro e dá pra ver alguma coisa debaixo. Aí ele tá no mictório, né? Aí vem o manjarrola. O manjarrola ele chega assim, ó. Aí como quem não quer nada, ele vai no mictório do lado. Aí ele abre, ele começa assim, ó. Aí no caso do Janones, eles devem ter feito assim, gente, porque não é possível um negócio desse.
Você fala, quer manjar? É isso aí. Eu quero agradecer ao Janone por esse momento Fala que você é de Minas maravilhoso aqui O Janones acho que falou, parem com essas Nossa brincadeiras Senhora. gostosas agora. Tem 30 dias pra parar de me apalpar. O Janones que nos ofereceu esse momento pênis. aqui super maravilhoso e que também tá Momento com happy hour, pênis. né? Ele Parece pode que tá disponibilizar aí, Ana Paula. Cadê a imagem, né? Ele vai disponibilizar o Piada pênis. Pronto, esse Janones, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele falou mais ainda. Ele falou: foram diversos deputados do PL, mas palparam. Janones! Chupa que é jabuticaba! E aí ele fala: eu não sei quem foi, mas está gravado. Mas ele sabe que foi eram um estupro deputados coletivo, do né, do PL. jeito que É ele porque conta. foram várias apalpadas. Nossa pelo que eu entendi. Senhora! Ele sabe tipo, o partido do sujeito, mas não sabe quem é o sujeito. É porque ele tava História mal no meio contada, de né? 12. E um estava, né, Nossa, ele não tem tampando um assim. pau, ele tem um obelisco. Né? E por que fariam isso, né? Não faz sentido. Eles estavam ali gravando vídeo, um desentendimento, não faria sentido nenhum isso que o Janones fala, mas não é a primeira vez que ele usa ofensas, esses fatos bizarros, escatológicos, para se promover. Ele chegou a andar lá com anistia, um palavrão assim. Promovendo agora, Deve tá promovendo o pinto dele, pelo Não, amor mas de na Deus. cabeça dele, acho que tem alguma estratégia por trás de tirar o foco, Não, porque ele o foco é a ganha- punição que ele tomou. ele- Você acha ganha que ao mídia, promover, né? ao tentar promover o pênis, ele tem alguma estratégia por trás? Tá pensando nas férias dele de 3 meses, Porque talvez. ele vai ficar 3 meses agora só postando Ele vídeo. estava em Cuba, não estava? Será que ele tomou lá em Cuba, tomou no Cuba? Lá em Cuba ele estava sem dinheiro lá pra pagar a conta do restaurante. O Janones é o maior exemplo de que a Ah, você impunidade... falar que é o maior pênis. Não, né? eu não vi o vídeo ainda, tem que Eu esperar sabe os que eu vídeos. pensei nessa questão do tamanho, né? Porque se o povo estava querendo pegar... Ele é o maior exemplo de que a impunidade no mundo da política, ela funciona no Brasil, né? Porque se fosse no Japão, eu acho que ele já teria suicidado, né? Ou já teria- político Agora, você vê, japonês o se Hugo mata. Mota que saiu bonito na fita. Põe a foto aí do Hugo Mota com a fisioterapeuta, ó. Uma Põe salva aí, de palmas, alemão, uma de salva de novo. palmas, E a né, lá. família Aí, ó. Magide Aí o outro tá falando que famosa. juntou 12 e papou a mão no pintinho dele. Ah, faça-me o favor. O Hugo Mota é um desses donos do poder, né? Eles fazem isso mesmo, usam os cargos públicos Não, para mas depois contratar dessa foto aí eu tô pessoas. quase gritando, ele merece. Você fala que ele é ele dono do poder, eu tô merece. quase gritando, ele Ah, merece. o Hugo Mota ele tem 35 anos, lembrando que ele é talvez o mais jovem a assumir esse cargo da presidência da Câmara, e se estranhou na época. Por que um político tão jovem, né, de um dos estados menos expressivos, assumiu? E agora ficou claro que ele foi para esse jogo dos grandes. E é sempre os recados para ele: ó, Hugo Mota, você tem bastante capivara aqui, ó, vai tocando conforme a música, que é o que ele e o Alcolumbre têm feito. Vídeo essa nota que eles fizeram ridícula, né, com a questão da tarifação, não assume a própria culpa de um congresso omisso, né, que não atua. Então, assim, o Hugo Mota lá está fazendo esse papel, e cada vez que ele fingir, que ele tentar cutucar o sistema, ele vai aparecer esses abacaxis dele. E agora, como que faz o impeachment dele? Ou como que denuncia ele no Conselho de Ética, já que ele é o presidente da Câmara? Mais uma desses desencontros institucionais brasileiros que não tem solução, aparentemente, e que o Hugo Mota, ele mesmo vai arquivar contra ele. Foi parecido com quando era o Eduardo Cunha, que ele era o presidente, estava sofrendo as punições, e ele mesmo jogava para baixo do tapete. Agora, vamos ser honestos, né, gente? Eu não sei. Se for investigar os funcionários de todos os deputados, sim, é. poucos vão sobrar que não tem um Ah, eu funcionáriozinho acho que fantasma. sobram 5, 6. Eu acho. Nós falamos aqui Só são do 5, maquiador da Erika Hilton. Não, mas eu já falei aqui mas já. realmente... Todo mundo só tem editor de vídeo, realmente tuiteiro. ninguém para em pé se for e pegar mesmo. Edição de vídeo é fundamental para a atividade parlamentar. Você Fazer veja um discurso sem um editor de vídeo. como não é que os Estados Unidos ia derrubar Hitler se não fosse via propaganda. Não, se não tiver um deputado postando gravíssimo, com sirene, e ele falando da notícia, a gente não ia saber. Então, Nossa, por favor, prossigam, de deputados. receber esse negócio urgente, gravíssimo, Urgente, atenção, gravíssimo. com sirene. Magnitsky. É um povo tentando, que a gente que é jornalista meio famoso, não é de uma Daniela Lima, né, que trabalha no governo, mas o povo fica tentando emplacar a pauta. Nossa, de manhã é um inferno. É gente tentando emplacar a pauta, que eu vou te falar, hein. Mas essa do Pinto do Janones eu não tinha visto. Ele também estava tentando emplacar. Eu o confesso nome que eu dele fui na pego de mídia. surpresa. Será que o Janones também foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa. Mas 12, gente. Será que foram uns Não, 12? que 12? escândalo. Deixa eu dar uma pincelada. Se fosse o filho do Roberto Requião, eu até entenderia. Porque eu mesmo tava lá. Agora o Janones, gente, pelo amor de Deus. Não cola, a verdade não rima. Deixa eu dar uma pincelada, aproveitando esse gancho do pênis do Janones.
em relação a dois É uma temas brochada aqui. já Vamos dar aqui. uma brochada. Em relação a pinta dois mais. temas que a gente passou batido aqui, estão me cobrando no meu WhatsApp. O Dias Toffoli, ele faz duas... A gente passou batido, não. Eu não Eu. quis passar por eles, mas você pode falar. O Dias Toffoli, além dessa questão da Lava Jato, ele fez uma burrata essa semana aí, favorável ao sistema, que foi aquele tema do INSS que a gente trouxe aqui. Ele impediu que os aposentados entrem na justiça contra o INSS por dano moral. nós falamos. Então, além Uma pincelada, já foi esse assunto velho. além dessa questão da Lava Jato, ele fez isso. Então, ele é um cara muito estranho, né? O Messias da AGU estava cobrando ele em relação a isso. Ele chegou lá na reunião do INSS, falou que não ia impedir os processos e depois de uma reunião a portas fechadas ali, ele mudou de opinião. E aí vem essa questão agora do doleiro Alberto Youssef, que de repente pode querer até devolver o dinheiro que apreenderam dele lá. Eu recomendo que vocês assistam O Mecanismo. É um filme que vocês vão entender bem os bastidores disso daí. Em relação ao jornalismo, que vocês estavam falando como representante da mesa aqui, jornalista diplomado, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho, porque em 2010 o Gilmar Mendes derrubou a questão da exigência do diploma e aí virou essa salada de fruta no jornalismo, né? Então hoje o que eu vejo é um jornalismo bem diferente de quando eu era da Editora Abril, que eu cheguei lá na revista de game e falei, olha, essa revista vai fechar porque não tem patrocínio. Posso vender anúncio? Falaram, não, jornalista não vende. Falei, vai fechar a revista. Não, jornalista não vende. E hoje a gente vê veículos direcionados que o jornalista às vezes nem pensa da forma que está o veículo. Mas ele é obrigado a falar o que o patrão quer. Aí tudo você então, põe isso é um bets. problema, Tudo é exato. bets. E aí Tudo ele é vende a tigrinho, bet. Tudo é tigrinho. E aí o Tadeu, por exemplo, sem falar nomes aqui, o Tadeu Schmidt sai do Fantástico, vira um apresentador de entretenimento e faz propaganda de tudo que ele quiser. É um negócio muito incongruente, não fecha a conta. O jornalismo de hoje é muito diferente da época que eu estava dentro de uma redação, mas tem coisas boas e coisas ruins. Só que a gente tem que saber aproveitar o que é bom e o que é ruim, saber separar o joio do trigo. E não é a minha opinião que é a lei, como o João falou. O jornalista não está aqui para formar a opinião, ele está aqui para trazer os fatos. E a pessoa dilui aquilo ali. Agora, você falar que o que a gente tem, esse regime de esquerda há 18 anos, né, no poder, é o melhor que a gente tem para o Brasil, é muito desesperançoso você acreditar nisso. É por isso que a gente precisa de pelo menos 4 anos de direita sem pandemia para a gente poder avaliar com mais qualidade o que a gente pode ter no país que a gente tanto ama. Mas eu estou curioso. Quem são os 12 deputados da direita que apalparam Nossa, vamos o investigar? pipi do Janot? E por que fariam isso, né? Também não entendo, bicho. Mas vai saber. Vai saber. Não, olha, eu não acho que é impossível, não. Não, Vou não, falar. impossível com certeza Vou não. falar. Quem você acha que foi? Não, eu não vou. Quero eu não nomes, tenho quero nomes, difamação mas aqui pra nesse fazer programa. uma sacanagem, Eu quero acredito que difamação, eles eu quero ver possam esse ter feito programa isso. cancelado. Eu agora. acredito que eles possam ter Não, feito não isso. fala pra fazer não, uma hein, Ana Paula, sacanagem. pelo amor de Deus. O Nicolas falou hoje na Jovem Pan que não foi ele. Eu acredito Garantiu. no Nicolas, acredito no Nicolas. O Nicolas está fora da lista, segundo ele, né? Agora, o Janones anda colecionando pessoas que não gostam dele, então... Mas já do pipi, meu amor, tem 12 ali que estão ávidos. E a gente gosta porque traz entretenimento aqui para nossa Agora bancada. você Janones sabe, continua. agora são 15 horas e 53 minutos e a Justiça do Estado do Ceará determinou a suspensão por 90 dias do documentário A Investigação Paralela, o caso Maria da Penha, produzido pela Brasil Paralelo. Segundo a denúncia do Ministério Público, o documentário apresenta acusações infundadas de fraude processual e utiliza documentos falsos para sustentar sua tese de que o julgamento de Maria da Penha teria sido irregular. Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre fraude processual, mas eu vou lhes contar uma particularidade. O caso Maria da Penha é um dos casos mais intrincados da história da justiça. Sim. Nada chega a uma conclusão. E no Brasil, hoje, você encontra os autos digitalizados, principalmente dos autos de maior relevância na jurisprudência. Tenta você achar os autos digitalizados da Maria da Penha. Eu consegui, com fontes reservadas. Você não consegue entender nada.
E são assim milhares e milhares e milhares de páginas. Agora, um documentário é um debate. O que aconteceu aqui? O Ministério Público do Ceará assistiu e falou assim, censurado porque eu não concordo. Foi isso? Porque a justiça ela tem que agir depois que o fato ocorre. Então o documentário vai para o ar e se tiver alguma mentira, algo, não é, que difame o juiz, que difame a Maria da Penha, seus descendentes, seja lá quem for, a prestação jurisdicional ela é depois do ilícito. O que é isso aí? É o órgão de censura do Ceará? E você vê, Pavinato, essa questão da Lei Maria da Penha, ela está dentro desse contexto do julgamento sob perspectiva de gênero, outras questões que foram criadas no judiciário, em repressão ao homem. É um judiciário, na minha visão, feminista. Por isso que o direito que mais cresce no Brasil é o direito dos homens. Você tem muitas advogadas, mulheres atuando nessa área, porque a Lei Maria da Penha franqueia à mulher o direito de mentir. Ela pode simplesmente falar, ó, eu sofro violência psicológica, e automaticamente ela pega uma medida protetiva. Então são vários fatores. Não é bem assim, não. Se você é uma denúncias. Simples do povo, não, isso sim. Bicho, pra você conseguir uma protetiva, você tem que chegar quase que aleijado na delegacia. O quê? Não, digo no sentido que ele traz mais proteção à mulher e desequilibra a desigualdade da legislação. Quando a mulher, a palavra dela vale como prova. É isso que esse corpo jurídico vem denunciando. Vide o caso da Mariana Ferrer, que ela fez uma falsa acusação, ganhou uma lei com o apelido dela e depois agora uma tese na academia, na faculdade. Eu não enfrentei a tese, não li a tese dela, mas nas notícias falava que a tese era sobre o caso dela. Lembrando que ela fez uma falsa acusação, isso está provado, tanto que o rapaz não foi condenado, mas teve a sua vida acabada. Acho que o ponto é esse. E tem diversos documentários, não só do Brasil Paralelo, de outras pessoas, falando que a Lei Maria da Penha, como você disse, ela é muito truncada a história, até mesmo se ela sofreu a violência física ou psicológica, mas assim, ela foi um caso encampado pela militância progressista para atuar no judiciário e, só para fechar, lamentar muito que muitas dessas leis são aprovadas pela direita. A direita que fala isso, mas na hora acaba aprovando um monte dessas leis contra os próprios homens, Pavinato. Olha, eu não sei dizer se é verdade, se é mentira, o caso se teve, não teve. Eu só sei que os autos completos são ininteligíveis. Não, a história é, no mínimo, muito confusa, isso não tem dúvida nenhuma. E como que pode agora censurar um documentário? Eventualmente ele não conta a história certa. É o segundo do Brasil Paralelo que é censurado. É o segundo. E eventualmente não é a versão correta. Agora, quem sabe exatamente qual a versão correta? Então, faça-se outra explicando o outro lado. Só o Alexandre. Talvez o Alexandre. Mas, para piorar, a AGU também entrou com um processo pedindo danos morais coletivos contra o Brasil Paralelo por causa disso, através da Defensoria Pública da Democracia. Eu inaugurei esse departamento. Eu fui o primeiro processo desse departamento. Eu ganhei. Mas o que é isso? E o que é dano coletivo? Não tem sentido. Dano coletivo é que, ao invés de estivesse pegando o pipi do Janones, eles estivessem dano. É um valor que vai para alguma ONG. Mas quem reclama os danos coletivos, muitas vezes, não é nem alguém pertencente ao grupo que poderia se sentir ofendido ou prejudicado. Não tem o menor sentido isso. Olha, dano gente, coletivo também se chama gangbang. Procure no Google. Olha, só para finalizar, essa questão da Maria da Penha, já que veio esse assunto do documentário... Mas finalizar mesmo, hein, Suano? Sim, senhor. Olha o tempo. Sim, senhor. A gente precisa mesmo rever essa questão da Lei Maria da Penha. Tudo bem que a pessoa mais simples às vezes tem mais dificuldade, mas pessoas comuns do povo tem acontecido sim vários casos em que o homem às vezes não chega a ter a protetiva, mas mesmo assim com a simples denúncia prejudica muito a vida do homem que às vezes é inocente. Ele fica com aquela mancha ali, né? É bem complicado. É afastado dos filhos. É afastado dos filhos e mesmo para a vida futura, né? Por exemplo, um porte de armas, a pessoa já não vai conseguir ter, não é? E várias outras situações. Então nós, como mulheres, nós temos que ter responsabilidade, que somos mães, que às vezes nós somos mães de filhas, somos mães de filhos, somos avós de netas, avós de netos. Então isso é muito complicado, a gente sempre está culpando o homem dessa forma, porque pode chegar e bater na sua casa um dia esse problema.
Tem 10 segundos. Quer falar algo em 10 segundos? Vou falar em 10 segundos. O mais legal é que eles censuram coisas da direita, né? Tem documentário aí na esquerda falando que a facada do Bolsonaro foi falsa e ninguém fala nada. Mas tudo bem. Eu queria aproveitar, Pavi, agradecer e falar para você me seguir lá no YouTube, no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Da outra vez a gente veio aqui, 1000 inscritos novos, tá? E quem for aposentado e pensionista e quiser me encontrar Ele dá um desconto no seu Olerite. No Instagram, pode me chamar lá, Thiago_Parigiani. A gente cuida do aposentado lesado pelo sistema. Tá igual a Andrade, ele. Não, foi muito mais Acabou. Andrade Acabou. Silêncio! Parem de pegar no meu pênis, seus vira-latas! Nossa. Vem aí a Geisiane Freitas e eu volto amanhã às 2. Beijo pra vocês, tchau.